Tiago, como é que poderíamos resumir aqui estes 10 anos de MDR, nos quais não esteve em todos, mas praticamente são já muitos anos de MDR. Como é que resumiríamos, em primeiro lugar, a empresa e a sua evolução, o que é hoje a MDR, face ao que começou, e basicamente isso, como é que resumiríamos esta década que se está a cumprir agora claro que de atividade? Se calhar começava até pelo fim, lá está, pelo que é a nossa missão. E se calhar depois explicar um pouco como é que nós estamos a construí-la. Porque a nossa missão, de facto, é sermos o escritório de referência nos mercados onde estamos presentes, sermos verdadeiros os parceiros dos nossos clientes e, nesse contexto, também elevarmos a advocacia que é feita no continente africano e tendo em conta, inclusive, o que se espera da África, de facto, no contexto global. Portanto, essa é a nossa missão. E refiro-me, efetivamente, às jurisdições onde estamos presentes e também explico a gênese do nosso projeto. Portanto, o nosso projeto data de 2012 e nasce da estratégia internacional de um escritório já conceituado, portanto, e líder do mercado em Portugal, a Moraes Leitão, de estar presente nos países onde, de facto, há fatores que permitem estarmos presentes. E fatores esses que fazem com que seja possível transportar além de fronteiras o nosso ADN. Portanto, e logo aí temos a língua comum, temos o mesmo sistema jurídico romano-germânico, as culturas, de facto, e temos aqui várias semelhanças e particularidades que também fazem com que sejamos depois um pouco diferentes nisso. Mas é essa, portanto, a gênese do nosso projeto, um projeto internacional, e é em 2012 e pela mesma altura que nos consolidamos tanto em Angola como em Moçambique. Os projetos têm uma particularidade face a outros tantos projetos e uma forma de ver o negócio que faz com que portanto, a sua execução só seja possível a longo prazo. Portanto, e é por causa disso que estamos muito felizes em estar a celebrar os 10 anos agora, porque prova que conseguimos consolidar em 10 anos, portanto, e continuamos firmes na nossa missão, que é termos efetivamente equipas nacionais de cada um dos países onde estamos presentes, mas a trabalhar sob os princípios éticos e deontológicos mais exigentes, mais rigorosos e padrões internacionais, porque é efetivamente essa, portanto, a nossa verdadeira carteira de clientes, o nosso objetivo e a nossa forma de estar no mundo e na própria advocacia. Portanto, isto é um projeto que leva tempo a construir-se. Começamos em 2012 com 3 advogados e somos hoje cerca de 20 colaboradores, dos quais 12 advogados. Portanto, temos aqui um crescimento orgânico, paulatino, adequado também à nossa realidade do mercado. Portanto, temos vindo a acompanhar Moçambique na sua evolução. Lá está, não somos nós os agentes económicos, mas acompanhamos-los nos seus projetos, e por causa disso é que a nossa profissão também, de certa forma, evolui à medida que o próprio mercado evolui. Nestes últimos anos, de facto, o desígnio do projeto tem vindo a ser essa consolidação local e internacional. Um projeto que, na sua gênese, foi pensado para, portanto, acompanharmos transações, portanto, investimento estrangeiro no país, o desinvestimento, portanto, e tudo o que disso depois resulta. Ao longo dos anos, logicamente, estando aqui presentes e com este crescimento, significa que temos mais clientes nacionais, temos uma consolidação também nacional, portanto, criamos essas relações que ao longo dos anos, de facto, vão se fortalecendo e vamos acompanhando os projetos desde o dia 1 que entraram até então, ou outros que já cá estavam, mas que felizmente nos escolheram nós como os parceiros para os continuarmos a acompanhar. Portanto, é um projeto que, desse ponto de vista, tem vindo, de facto, a transformar-se. E foram 10 anos de muitas transformações, e falávamos ainda agora disso fora da gravação, mas foram 10 anos de muitas transformações no mundo, não é? Porque, no país e no mundo, porque no país houve uma série de acontecimentos desde 2012, não é? Sim. 2012 era uma altura de forte crescimento, muito investimento estrangeiro, o que justifica um pouco aquilo que estava agora a dizer. Depois esse investimento estrangeiro decresce muito na segunda metade da década. Temos os ciclones, temos uma série de eventos lá em cima, temos os grandes projetos a demorar um bocadinho mais do que a vossa previsão inicial, imagino eu, não é? Sim. Temos o Covid, a pandemia, claro. Como é que se vivem estas transformações todas ao vosso nível, ao nível de uma sociedade de advogados? Felizmente, acho que somos muito
versáteis e flexíveis, ou seja, e também indo um pouco atrás, eu próprio lá estava, sou moçambicano, nasci cá e vi já desde os anos 2000 uma transformação de Moçambique, portanto uma abertura para os mercados internacionais, para outra forma de facto de se fazer negócio, para um desenvolvimento de vários dos setores, portanto eu vi logo isso acontecer em 2000. Aqui já só estamos presentes, portanto, como MDR em 2012, portanto, época em que também se assistiu a uma crise, portanto, na própria Europa, claro, poucos anos antes, e quando, nessa altura, portanto, a economia moçambicana estava, de facto, a crescer quase a 2 dígitos, seja o carvão e seja outras tantas exportações que levaram a isso. E, de repente, temos, de facto, uma mudança radical e, novamente, um levantar, portanto, mais lento, mas que está a acontecer. Isso, a nível dos escritórios de advogados, traduz-se em nós termos que ser versáteis quanto ao tipo de serviço que se presta. Se durante uma série de anos, e nessa época, ajudávamos os nossos clientes estrangeiros a estabelecerem-se aqui em Moçambique, e de uma forma, de facto, acelerada, vários investidores interessados em estabelecer-se, chega a essa altura, portanto, vários deles suspendem as operações, outros desinvestem, outros saem do país, mas ao mesmo tempo que isso acontece, também vemos um aumento, ou seja, o próprio país, o próprio governo reage a isso. Portanto, felizmente, estando envolvido, portanto, aqui com várias agências internacionais e parceiros internacionais e vontade, portanto, do governo efetiva, lança outro tipo de trabalhos que para os escritórios de advogados também é muito interessante, sejam as consultorias nas reformas legais, sejam a implementação de projetos para o desenvolvimento, por exemplo, de setores, portanto, que são necessários para o crescimento conjunto de Moçambique, tem a ver com o setor de águas, com o setor de resíduos, etc. Portanto, ou seja, Moçambique está num contexto internacional e, felizmente, tem recebido sempre, portanto, tem sido bem recebido sempre, portanto, pelos players internacionais de vários tipos, não só investidores, mas as próprias organizações para apoio ao seu desenvolvimento, e é aí onde nós vimos, de facto, alguma diversificação, portanto, diversificação do trabalho, portanto, e foi isso que nos fez, portanto, manter e conseguir crescer até o nosso negócio, a nossa expertise em áreas que se calhar não se fazia, portanto, nos primeiros anos, mas que temos vindo a acompanhar agora. Mais consultoria. Como, por exemplo? Mais consultoria, ou seja, mais consultoria para implementação de projetos, lá está, de desenvolvimento de setor-chave e não ser a típica transação de compra e venda de uma multinacional que está a adquirir uma mina. Portanto, ou seja, estamos aqui já a trabalhar em vários projetos, seja com o próprio governo, seja com essas agências internacionais, de facto, que apoiam o desenvolvimento do país. E nota-se que coisas como agronegócio, por aí fora? Agronegócio não tanto, nós não temos estado tão envolvidos, apesar de ser um setor que logicamente estamos muito atentos e tem que ser um setor, ou seja, que tem que se desenvolver, ou seja, acho que já está na calha há algum tempo, mas o governo continua, portanto, investido nisso, sempre fez parte dos planos quinquenais, faz parte do pacote das medidas legislativas, vemos um foco aqui grande no agronegócio, mas efetivamente está em desenvolvimento e nós ainda não temos estado muito ativos nisso. Mas lá está, o setor de águas, o setor de resíduos, o setor de energia, portanto, são setores que estão muito ativos aqui em Moçambique de várias perspectivas, não é só da perspectiva do developer da central elétrica, mas é da perspectiva tanto legislativa, portanto, de políticas, portanto, há aqui várias, portanto, pontos de vista para cada um dos setores e que, como advogados ou consultores jurídicos, podemos, de facto, intervir e temos vindo a intervir, portanto, sem esquecer a advocacia clássica, de facto, a forma como acompanhávamos os projetos quando, efetivamente, Moçambique estava, enfim, numa rota de crescimento. Mas rota essa que estamos a voltar agora a dar os primeiros passos, portanto, e que já vemos alguns sinais. Portanto, já temos alguns... Há, de facto, um horizonte breve de uma primeira explotação de gás no norte e há, mais ou menos, uma noção de que no início do próximo ano o grande projeto irá retomar, em princípio, pelo menos é o que se espera, mas isso irá, no fundo, trazer todas estas perspectivas iniciais um bocadinho para agora, ou seja, há um crescimento grande, há um grande salto económico que estes grandes projetos vão trazer a Moçambique e vão atrair também, eu acho que isso vai já acontecer
quando começarem as notícias desta primeira exportação de gás, eu acho que Moçambique volta outra vez um bocadinho ao mapa dos investidores lá de fora. Concorda com isto? Acha que isso, a tendência é por aí, não é? Como dizia ainda agora. Sim, sim, de facto, são grandes projetos, são os tais mega projetos, são projetos de valor económico muito acima de qualquer outro projeto que alguma vez Moçambique tem ou possivelmente vai ter, porque historicamente nenhum outro recurso alcança esse tipo de investimento. Claro. Portanto, isso atrai, sem dúvida, uma cadeia de valor muito grande, que temos vindo a falar nos últimos anos, que temos vindo a falar do ponto de vista de conteúdo local, que temos vindo a falar do ponto de vista, lá está, de evento, portanto, e temos visto esse investimento e temos visto vários clientes que já têm aqui algumas operações e contratos em curso, mas que, sem dúvida, estes projetos e o que podem vir a prestar para toda a cadeia, portanto, destes projetos, continua a interessá-los, portanto, e têm isto em cima da mesa à espera de, quando este arrancar, de facto, o potencial de estarem envolvidos no mesmo. É sem dúvida, ou seja, aqui uma atração muito importante para a economia no seu todo. Desde logo, também, e pelo que está em curso, pelas receitas fiscais que resultam disso, portanto, e o efeito que isso tem no próprio governo e no seu, portanto, na sua capacidade financeira, portanto, e de, com isso, possivelmente, portanto, também estar a desenvolver outros setores. Mas acreditamos que não seja apenas isso, ou seja, que idealmente não devia ser apenas isso, portanto, porque temos os outros datas do setor, seja de logística, como disse tu, agronegócio, seja de exportação dos recursos naturais que nós temos, portanto, Moçambique, enfim, está ativo, portanto, no mercado mundial com uma data de commodities, portanto, que tem que continuar e que não estão ligadas necessariamente aos projetos de extração de gás. Falou aí do conteúdo local, isto não é diretamente relacionado convosco, obviamente, mas é um exemplo de uma lei que há muitos anos que se fala. Diga. Lá está, de certa forma relacionada porque trata-se de uma lei. Portanto, é isso, temos é uma lei que se fala há muito tempo, mas que parece que nunca... Ou seja, eu creio que ainda não existe, ainda não está finalizada, a lei não está aprovada, é isso, não é? Não, ainda não. Portanto, a lei é apenas, a lei do conteúdo local, que já vimos, é apenas uma proposta de lei, portanto, não está aprovada. Temos várias disposições de conteúdo legal, portanto, na legislação que já existe em cada um dos setores, efetivamente, para dinamizar, portanto, a mão de obra local, o know-how local, a transmissão de conhecimento, etc. Portanto, já temos várias disposições que já visam a cautelar esta relação entre, possivelmente, outras entidades que têm muito conhecimento e que têm muita experiência pelo seu posicionamento já, portanto, e a sua história e a vontade, que faz todo o sentido, de haver aqui um crescimento em conjunto e não ser apenas uma exploração de recursos, portanto, e que não há aqui nenhuma transmissão de conhecimento e que, de facto, nada fica para o país para que este possa continuar o seu desenvolvimento. Mas, efetivamente, a lei ainda não. E honestamente, lá está, a nosso lado, onde é que nos toca? Nós somos sempre muito ativos a comentar, portanto, as propostas de legislação que surgem, até porque é norma o setor privado estar envolvido, portanto, e dar os seus comentários faz parte de um processo de audição aos stakeholders, portanto, e quando isso surge, nós estamos lá para dar, de facto, os nossos 5 cents, como se diz, não é? Mas achamos que ainda há muito para discutir, há muitos pontos de vista a ter em conta, e que uma lei de conteúdo local, lá está, não é um trabalho fácil. E não tem sido em lado nenhum, tem demorado muito tempo. Exatamente. E lhe perguntar, fizemos aqui um bocadinho o landscape económico dos últimos 10 anos, eu queria que fizéssemos o legal, ou seja, destes 10 anos o que é que podemos destacar em termos de grandes mudanças, e até nos últimos anos tem havido várias, a nível legal, que sejam de facto impactantes para Moçambique e para a economia moçambicana, que queira destacar, não sei, algumas delas. Se calhar concentrado nos anos mais recentes, porque de facto são muitas, o que é um bom sinal. Portanto, se em algum momento aconteceu a atividade legislativa, portanto, era mais escassa, efetivamente não estávamos, portanto, a legislar tão rápido quanto isso, não é o caso. Portanto, note-se que, e ligando até, portanto, ao anúncio que foi feito no mês passado pelo Presidente da República sobre o pacote de medidas legislativas para a aceleração económica, tudo isso tem que se traduzir depois, efetivamente, em medidas legislativas, porque as políticas todas que foram identificadas necessitam sempre de uma base legal, portanto, para serem implementadas. E estas medidas de aceleração económicas, apesar de serem apenas agora, portanto, anunciadas, já vinham, portanto, a acontecer, ou seja,
ao longo dos últimos anos e nós temos visto, de facto, uma atividade muito grande a nível legislativo. Tivemos recentemente a revisão do Código Comercial, que veio, de certa forma, retirar alguns tipos societários que já não eram sequer utilizados, veio introduzir algumas inovações que já eram necessárias, como a possibilidade dos usos dos meios tecnológicos, portanto, para as reuniões dos órgãos sociais, algo que já era sempre questionado pelos nossos clientes, porque, obviamente, não há nenhuma obrigação de termos esses membros do Conselho de Administração cá e porque é que têm que estar cá todos. Portanto, ou seja, houve aqui uma data de inovações que foram feitas a esse respeito. Temos a nova lei da eletricidade, que lança as bases para, de facto, um fortalecer do sistema elétrico nacional e também tem em conta esta nova a realidade das mini-redes. Portanto, estas mini-redes também surgem dentro deste desígnio do Governo de Energia Universal até 2030, que, dada a nossa realidade e do nosso país, portanto, e a grandeza do território e a distribuição da população, entende-se que só pode ser alcançada com um equilíbrio entre energia fora da rede e dentro da rede. Portanto, há aqui uma grande vontade de estar, portanto, atento à nossa realidade e o que é necessário do ponto de vista legislativo para atingir, de facto, os objetivos. Nesse caso, é elevar a qualidade de vida de todos os cidadãos moçambicanos através de, portanto, acesso à energia, que é algo que é básico, né? Portanto, temos várias delas. Também temos recentemente a ratificação do Acordo de Mobilidade entre os cidadãos dos países de língua da CPLP, não é? Portuguesa, da CPLP. Este é um passo na direção certa, portanto, não é em si, portanto, o resultado, portanto, ou seja, o fim, portanto, porque a ratificação deste acordo apenas implica que estamos alinhados na necessidade de potenciarmos esta mobilidade entre os Estados-membros. Não significa, lá está, que já está regulado, portanto, isto agora cada Estado, portanto, tem que levar avante as medidas necessárias para reformar legalmente os regimes que já existem para a entrada e saída de cidadãos estrangeiros, sendo que isto revela sempre muito desafiante e principalmente tendo em conta que Portugal é um Estado, portanto, parte da União Europeia, e né? também pertence à União Europeia. Portanto, se calhar num contexto africano seria possivelmente menos desafiante de gerir, imagina assim, seria, mas também tendo em conta que, portanto, que cruza-se com outro grande grupo económico, com outra realidade, portanto, a implementação é capaz de ainda levar, portanto, aqui há algum tempo, portanto, a adoção de medidas claras que visem atingir esse fim. Também temos recentemente uma grande preocupação do mundo todo, que é sobre o branqueamento de capitais. Sim, uma lei que foi agora aprovada precisamente também em Moçambique para o setor da banca, não é? Exatamente. No mês passado, e não só, portanto, aliás, uma das novidades que esta lei traz, de facto, é a sua abrangência, portanto, ou seja, alarga o leque de entidades que estão sujeitas à mesma, tanto para empresas, de facto, do ramo financeiro e não financeiro, portanto, lá está, e assim que foi publicada, tivemos logo vários clientes do ramo não financeiro a questionarem se estamos, de facto, sujeitos a esta lei ou não, mas demonstra esta preocupação clara que nós já tínhamos, portanto, acompanhado em vários dos institutos, portanto, entidades públicas, sobre o tema do branqueamento dos capitais, em várias transações que não cabiam até, portanto, a estas entidades fazer esse tipo de supervisão, mas era uma preocupação. Portanto, esta lei, de facto, veio dar resposta a isso, portanto, e consolidar aquilo que é o posicionamento do Governo face a este tema. Temos várias, portanto, lá está. Há um tema que falou há pouco, que é um tema que nós nos vamos preocupando bastante. Aliás, é uma das questões que o Presidente também enumerou no mês passado. É esta facilitação ao investidor externo quando chega a Moçambique. E vocês trabalham muito também com isso, não é? Sim. É fácil vir fazer negócios para Moçambique hoje em dia, perante o quadro legal que temos. É um país, ou é um mercado que como é que se diz? É convidativo para o investidor externo, ou podemos caminhar mais nesse sentido? Aliás, como acontece, os exemplos... Eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque a nossa edição este mês é precisamente sobre isso. Nós temos aqui países como o Ruanda, como as Maurícias, há vários exemplos. São muito mais convidativos para fazer negócios. E Moçambique caminha em que sentido? Na facilitação de fazer negócios?
e gostava de ter a sua opinião sobre isso. E legalmente, como é que é o panorama? É acessível para quem queira vir de fora investir em Moçambique ou não? Penso que, ou seja, dando logo uma resposta direta, estamos a caminhar para efetivamente melhorarmos o nosso, portanto, o procedimento de chegar a Moçambique, abrir um negócio e desenvolver a atividade. Portanto, já tem sido um desígnio do governo há largos anos, tanto que temos visto esse investimento nas relações, até que o Banco Mundial, dentro de um guia que eles lançam, que é o Doing Business, Sim. portanto, a preocupação de estar bem classificado nesse Doing Business. E, efetivamente, não estamos nos lugares mais altos, pelo contrário, estamos, enfim, nos lugares, portanto, ainda um pouco mais abaixo, mas várias das medidas que estão em curso e que já têm estado em curso nos últimos anos visam, de facto, facilitar isso. Ou seja, o que é que um investidor quer? Quer ter, obviamente, um processo rápido, um processo digital, um processo que não esteja sujeito, de facto, a várias incertezas de como é que se faz isto, como é que se obtém isto, que tipo de documentação é necessária, que tipo de proteção eu tenho. Portanto, ou seja, esta certeza jurídica e preparação das entidades públicas, efetivamente, para darem essa certeza jurídica e implementarem os procedimentos de forma eficiente, penso que é isso que qualquer investidor quer, para além da capacidade de importar e exportar fundos de uma forma mais fácil possível, tendo em conta que qualquer país, onde quer que se esteja, tem procedimentos. Temos este controle, lá está, do branqueamento de capitais, etc. Portanto, acho que aquilo que importa aqui para Moçambique, o caminho que tem sido feito é melhorar, portanto, através destas reformas legislativas, todos estes passos e procedimentos. Tivemos isso com a unificação num balcão de atendimento único, vários tipos de serviços. Temos isso com este novo código comercial, portanto, a regulamentação da digitalização do tipo de serviços, facto de registros e de constituição de empresas, e etc. Vemos várias coisas a acontecer que nos levam para um dia, de facto, estarmos nesse estágio. Mas a questão é que isto é um caminho, ou seja, isto é um caminho que exige a capacitação e a disponibilização de meios a toda a estrutura do governo, mas que surge, sem dúvida, de uma reforma legislativa. Portanto, e essa está a acontecer. Portanto, nós estamos aqui a ver sinais claros, através destes vários instrumentos que é a vontade do governo. Temos é que ter, se calhar, todos esta percepção de que exige aqui um tempo necessário de implementação, exige um tempo necessário de capacitação, exige portanto, esta evolução que leva o tempo que levar, portanto, e esse tempo que levar, de facto, depende de uma data de fatores, mas que existe. Portanto, e mesmo a nível, portanto, a nível das reformas legislativas, temos uma lei do investimento a ser revista, temos uma lei cambial a ser revista e, normalmente, qualquer uma desta legislação está a ser revista tendo em conta este desígnio. Portanto, ou seja, melhorarmos o nosso ambiente de negócios, sermos atrativos para o investimento estrangeiro. Um dos próprios pontos das medidas económicas, portanto, lançadas pelo Presidente é a possibilidade de uma flexibilização do repatriamento de capitais. Portanto, quanto àquilo que é a visão do Governo e o seu objetivo, é esse. Portanto, estamos agora a ver aquilo, portanto, tem de se começar pelas reformas legais e tem de se dar a continuidade depois pela a capacitação e a implementação e a monitoria, etc., que se calhar chega a ser, enfim, a parte mais desafiante de todo este processo, não é? Portanto, esta parte inicial é muito importante e também é burocrática, mas está a ser feita. Acho que temos é que passar agora para esta outra fase com este tipo de acompanhamento. Estamos quase a terminar, mas curiosidade minha, legalmente os países, em Angola acontece a mesma coisa, os países de língua portuguesa têm uma matriz legal muito similar, até pela questão histórica, à de Portugal. Mas é engraçado, porque depois ao longo do tempo, e aquilo que estamos a falar vai um bocado nesse sentido, elas vão se alterando, digamos assim, e os países vão ganhando também um dinamismo próprio a nível do quadro legal. Parece-me que é assim, né? Na base, se calhar há 40 anos, as leis eram praticamente idênticas às de Portugal, porque fazia sentido naquela altura, mas hoje em dia os quadros legais vão evoluindo num sentido próprio que depois tem a ver com o enquadramento do próprio país, como falava ainda há pouco.
os desafios Claro. até do próprio país, como falou na questão da energia, por exemplo, que a lei agora foi adaptada para uma realidade muito própria de Moçambique, que tem a ver com as mini-redes, por exemplo. Sim. Nota isso em termos mais macro, olhando para o sistema legal moçambicano? Sem dúvida. Ou seja, nós não nos podemos esquecer e ter em conta, e sabe bem que o contexto africano é diferente do contexto europeu, ou do contexto americano, ou do contexto asiático. Portanto, esta nossa ligação próxima a Portugal, e sem dúvida do ponto de vista legal, portanto, existe de base, portanto, a legislação de base, efetivamente, numa altura, e ainda várias delas, portanto, até hoje, é a mesma, mas toda a evolução, portanto, ou seja, do dia 1 para a frente, de facto, tem que ser feita tendo em conta o contexto onde nós estamos, o contexto regional, portanto, da África subsaariana, o contexto africano, o contexto cultural, portanto, e aí nota-se que, em alguns temas, faz sentido entendermos e conhecermos e fazer este exercício de direito comparado com Portugal e com Angola e com outras jurisdições, e importar o melhor que se faz nestes países porque faz sentido para o país, né? Portanto, e tivemos isso até recentemente, agora já faz quase 10 anos, com a adoção da nova legislação, portanto, da concorrência, que já entrou, portanto, em atividade há poucos anos, mas é uma legislação, de facto, que tem uma base semelhante nestes outros países onde estamos presentes. Mas o mesmo já não se nota com o setor energético. O setor energético em Portugal não tem nada a ver com o moçambicano e, portanto, não vai ter sequer nada a ver o futuro. Portanto, e nós também temos esta preocupação de integração numa SADC. Temos um acordo de comércio, portanto, livre entre os países africanos. Portanto, há aqui todo um contexto que temos que estar muito atentos, temos que respeitar, porque também são os países que estão, de facto, à nossa volta e com os quais exige uma grande, portanto, um grande potencial de desenvolvimento do próprio negócio. É que, de facto, muita coisa e, portanto, exporta-se muito para outros países que na África, mas mesmo dentro da África temos um grande potencial. Portanto, e esse potencial nós temos que estar muito atentos, e o rumo que Moçambique toma, sem dúvida, é ter em conta o seu lugar no meio, portanto, destas outras nações, claro, e não só nesta visão apenas europeia ou mais global. Se eu vier ter consigo daqui a 10 anos para fazermos um balanço dos 20 anos da EMDR, o que é que gostaria de me dizer nessa altura? Olha, gostaria de ver, de facto, tanto a nível externo, ou seja, termos consolidado todas estas, portanto, o potencial que nós vemos, e termos conseguido, de certa forma, agregado valor e sido os parceiros de vários desses projetos importantes, não só pelo volume do negócio, mas também pelo tipo de projeto, portanto, e por ser estratégico para o país. Portanto, gostávamos de chegar de mais 10 anos, olharmos para trás e termos visto, de facto, as coisas a acontecer. E nós termos estado lá, a acompanhar esse projeto. E sermos, sem dúvida alguma, reconhecidos daqui a 10 anos, claro, como tinha dito, como é a nossa missão, sermos o escritório de referência aqui em Moçambique.